Oi, jovem, oi, pessoal, oi, Caleb, que bom que está aqui para recapitular. Que bom que você está aqui para recapitular novamente mais uma lição do nosso tema sobre o sábado. É super legal, super interessante a gente aprender mais sobre isso e acredito eu que você está aqui justamente por isso. Então, seja bem-vindo ao Resenha Jovem, um podcast aqui da APS. Eu não estou sozinha. Convidar... De costume, né? Meu nome é Lídia, não estou sozinha. Quem é? E aí, gente? Espero que a semana de vocês tenha sido boa. Espero realmente que vocês tenham estudado de segunda a sexta. E, cara, tá acontecendo a Missão Caleb. Se você tá no Caleb agora, parabéns. Você teve a melhor decisão das suas férias. Reuniu a galera junto, todo mundo pra assistir o podcast. E não tenho dúvidas que você tá vivendo ou vai começar a viver agora, se tá começando agora seu Caleb, talvez as melhores férias da sua vida na presença do Pai. Amém. Ok? Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, por favor, eu peço que você vá lá agora, porque não só agora os cortes do podcast, não só agora as mensagens que vocês precisam ler, agora também nós estamos postando sobre as missões, é claro. Então, para você ficar por dentro, por favor, vai lá no Instagram, segue a gente, @Comunidade Jovem APS. E, claro, por favor, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda. E como a Lídia pediu na última lição, se você tá fazendo Caleb ou ainda vai começar, coloca aqui nos comentários aonde você tá nesse exato momento. E queremos agradecer também por este espaço maravilhoso, com visual, com iluminação, com áudio. Muito obrigada, Escola do Pensar, professor Gui, por ceder este espaço para nós sempre gravarmos o nosso podcast da lição da Escola Sabatina. Sim. E as canecas, né? As canecas. A gente falou da semana passada, tava sem nome, dessa vez tá. Aí aqui, o Léo tem a minha. Missão Caleb e as de Jardim São Judas. Lembrando, se você abraço quer aí pro pessoal do Jardim São Judas. Só a comunidade jovem apareça aqui, manda a caneca. Que a gente vai mostrar aqui pra vocês. E, como de costume, eu e a Lídia, nós sempre temos convidados. Claro. E a primeira que eu gostaria de chamar aqui, na verdade ela vai se apresentar, então, por favor, faça as honras. Tudo bem, gente? Olá. Meu nome é Tuane, eu sou do Jardim Mitsutani. Eu tenho que dizer pra vocês que essa cadeira é mesmo deliciosa. Quando eu sentei aqui, minha lordose deu um grito. Eu acho que foi felicidade. Mas se eu dormir aqui, vocês me acordem, pelo amor de Deus. Não vai dar tempo de dormir, não. Eu não tô garantindo nada, que essa cadeira Eu acho que maravilhosa. pela lição você nem vai conseguir fechar os olhos. Olha isso. Olha. Agora senti a Uau, força da hein? lição. E quem tá mais aqui, Lídia, com a gente? Pastor. Sempre temos a companhia de pastor. E se apresente. Tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Luiz Cristianini, eu sou pastor auxiliar lá no Paraisópolis, formei em teologia em 2020 e esse ano também concluí o mestrado. Uau! Pastor e estudante rumo ao mestre. Então, Sejam bem-vindos. arqueologia ano que vem. Deus quiser. Sejam bem-vindos ao Resenha Jovem. Como tema, lógico, principal, sábado. A gente vem falando do sábado. E, cara, tá muito interessante, pastor, Tuane. Vocês devem estar acompanhando. Tá sensacional, tá incrível. Deus tem falado conosco mesmo. Nos apresentado, talvez, algo que a gente não sabia. Não tinha reparado, ideia, né? Sim. E o subtema, né, dessa semana é meditações sobre a lei. Meditações sobre a lei. E onde está, Lídia, nosso texto bíblico dessa semana? Está em Deuteronômio 6. Nós convidamos a vocês convidados e você também que está em casa, abrir a Bíblia e acompanhar com a gente. Deuteronômio 6. Vamos lá. E, antes de mais nada, né? Como antes sempre. de nós começarmos a ler a palavra de Deus, nós precisamos falar com o próprio. Então, por favor, pastor, ora pra gente, por favor. Agora sim. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Que o Espírito Santo agora possa iluminar nossa mente, nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, amém. Amém. Vamos lá? A Tuane, você consegue ler pra gente, Tuane? E assim,
Do 1 ao 9, né? Do 1 ao 9. Vamos lá. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, o Deus de vocês, seus filhos, seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando. E assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel. O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nas batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Não se esqueçam de amar. Essa foi a parte que eu achei mais impactante desse. Porque Deus sempre tá, não esquece, não esquece, não esquece. Então, meditações sobre a lei, eu já vou começar, né? Eu vejo muito como lembretes, né? Lembretes. A gente meditar sempre é um lembrete. Eu separei 2 pontos aqui. Eu vou direcionar para o pastor esse início. Primeiro, na verdade, a Tuane vai a primeira e a segunda para o pastor, que é um negócio mais de tempo, de por que era dessa forma, enfim. Tá, deixa pra ele, porque ele é doutorando, ele é o negócio todo aí. Ele tava lá. Deixa pra ele. Ele tava lá. Ele tava lá. Tuane, nós, hoje, nós somos totalmente dependentes de leis. Não só as que Deus propôs pra gente, mas também a dos homens. Nós somos dependentes Totalmente. Nós somos totalmente dependentes, não só das leis que Deus nos deu, das leis dos homens e das leis naturais também. Leis naturais. A lição aqui de sexta-feira está falando um pouquinho dessas leis naturais, né? Que são as leis que regem todo o universo. E a gente depende delas também. Elas nos protegem. Um exemplo bem bobo que eu trouxe aqui para vocês. Quem sou eu para falar de física? Na verdade, né? Enfim, mas um exemplo bem bobo. Imagina que se eu jogo aqui essa caneta na direção da Lídia. Ela sabe exatamente por onde que essa caneta vai para ela poder pegar no ar e não se machucar. Isso é o que diz a primeira lei de Newton, né, que fala que um corpo parado ou em movimento uniforme, ele tende a continuar naquele movimento, a menos que uma outra força exerça influência sobre ele. Sim. Então, baseado nessa lei, se eu jogo a caneta para a Lid, ela sabe exatamente para onde que a caneta vai. E o Léo não precisa ficar preocupado, porque não tem como a caneta desviar e bater nele. Ela vai na direção da Lid. Então, ela sabe. Olha só como as leis físicas elas servem para nos proteger também. Porque se eu estou jogando aqui, você sabe onde pegar no ar. E não vai machucar o Léo. Então, veja, essa previsão que até a lei natural dá para a gente serve para nos proteger. As leis dos homens também servem para nos proteger. E as leis de Deus servem para nos proteger. Isso mostra um pouquinho do amor de Deus, né? Quanto ele trabalhou para que tudo servisse para proteger a raça humana. Se isso não é amor, a gente não sabe. E aí, às vezes, a gente reclama de ter que guardar leis, mas olha a ideia por trás de guardar as leis. Tudo se trata de proteção. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Ela falou de jogar caneta pra mim. Se ia jogar a parede, eu ia desviar, que eu não Todo- enxergo. Agora, A segunda. você quer complementar, pastor, essa parte? Eu acho interessante sobre a lei, porque quando a gente pensa sobre um cercado, a gente pensa que coloca limites. Então Deus está limitando a ação do ser humano. Mas quando na verdade você vê que a lei é uma cerca de proteção, quando Deus instituiu lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, que proporcionava o casal decidir sair ou não da presença de Deus, Deus estava colocando uma cerca mostrando, olha, até aqui é o meu limite, é até aqui você consegue chegar com vida. Se você sair daqui, você vai só encontrar a morte. Então, se a pessoa quer sair da presença de Deus, ela está escolhendo se suicidar. Querendo realmente cortar-se, se desligar da árvore da vida, que é Jesus, Esse elo. e morrer. Então, na verdade, a lei, ela protege e mostra os limites que a gente pode chegar sem sair da presença de Deus. É como se uma pessoa estivesse segurando a mão de alguém para alcançar o outro. O limite é quando o meu braço consegue se esticar. Se eu soltar, eu caio no penhasco junto. Caramba. Pesado, né? Aí os dois já começou como, né? Pois é. Doutorando Show na de mesa, bola. a gente Totalmente inspira. Agora o segundo ponto. Pastor, o que essa passagem quer dizer com amarrem essas leis nos braços e na testa para não se esquecerem?
e as escrevam nos batentes das portas. É no sentido literal? É algo figurativo? É algo que para representar o que realmente Deus quer? Ou é algo que você precisa fazer? Eu acho que a meditação, quando você conversa sobre o assunto... Desculpa, eu bati aqui. Quando você conversa sobre o assunto, você se aprofunda cada vez mais e não só você fica na lei que Deus passou, mas você começa a tirar o princípio. Quando Deus ele passa algo pra gente, ele quer que a gente tenha princípios e quando você tem princípios, isso não muda. Agora, lembrando que o povo de Israel, quando recebeu a lei, era um povo que saiu do Egito, estava migrando para Canaã, e agora Deus ele precisava conversar numa linguagem de escravos. Eles só sabiam obedecer ordens, e aí quando Deus, em Deuteronômio, fala para Moisés, para eles começarem a meditar sobre a lei, para escrever nos umbrais, os egípcios eles tinham algumas crenças. As principais delas era eternizar, por exemplo, a sombra, o nome, também... o corpo, porque eles queriam preservar isso para que na vida após a morte que eles acreditavam, eles tivessem esse acesso da vida. E aí uma das coisas que os israelitas obtiveram dessa crença era escrever os nomes nos umbrais das portas, porque a pedra é eterna, você não tem ali a deterioração da pedra. Então eles escreviam os nomes nos batentes das portas para mostrar quais famílias que moravam ali e também para eternizar o nome deles naquela pedra. Quando Deus ele fala, vocês vão escrever não seus nomes, vocês vão escrever as minhas palavras na pedra, é essa palavra que precisa ser eternizada. Então quando ele fala, você precisa amarrar na sua testa, amarrar no seu braço, você precisa colocar na sua mente, você precisa em toda a sua vida caminhar e pensar nas minhas palavras. E quando você medita, aí você adquire princípio. Em outras palavras, ele queria, olha, eu não só quero que as palavras fiquem nas pedras para que vocês se lembrem, mas eu quero que ela fique no seu coração. Eu quero que isso se torne vivo em vocês. Aí que faria diferença para eles. Se eu tirar... Ah, você quer falar? Pode falar. Pode falar. Desculpa. Imagina, tranquilo. Eu sou advogada e existe uma coisinha no direito que a gente chama carinhosamente de LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma lei, é como se fosse uma lei que ela... dá início a todas as outras leis. Ela diz como todas as outras leis do Brasil têm que ser guardadas. E no artigo 3º da LINDB está dizendo que ninguém se escusa de conhecer a lei. O que significa isso? Eu não posso dizer, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Ou eu não posso dizer, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. A lei está dizendo, eu tenho que conhecer tudo. Mas sabe, você quer chutar quantos artigos tem a Constituição Federal? Que a Constituição Federal é a Regina George de todas as leis do nosso país, né? Uhum. Quantos artigos? Você quer dar um chute? Não faço ideia, de verdade. Posso chutar? Pode chutar. Posso chutar mesmo? Pode chutar. Sei lá, uns 50 mil. Não, ainda não chegou nisso não. Acho que se reunisse todas as leis, daria perto assim. Mas a Constituição Federal, só ela, tem mais de 200 artigos. O Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Vocês sabiam que existe aproximadamente 300 crimes que são previstos na lei penal? Agora, a lei está dizendo para você que você tem que saber todos eles. Não é só advogado, não. O povo acha que é só advogado que tem que conhecer todas as leis. Não é. Todos nós precisamos conhecer. Agora me fala aqui, como é que você vai guardar 2.000 artigos, 300 crimes, mais de 200 artigos do Código da Constituição Federal? Não guarda. Mas a lei não está nem aí. Ela fala, você precisa saber. Porque você não tem a desculpa de dizer, eu não conhecia. Tá, olha só como é difícil. Uhum. Mas aí Deus vai lá e apenas com 10 mandamentos, que a gente consegue contar nos dedos das mãos, só 10. E a gente, às vezes, não consegue memorizar. Às vezes a gente pergunta para um jovem, fala aí, qual que é o 5º mandamento? O 6º, o 7º? Ele não sabe, mas são só 10 e a gente não consegue guardar. Ou às vezes a gente quer guardar do nosso jeito. Por que a gente dificulta tanto uma coisa que Deus simplifica, né? Fica aí o nosso questionamento. É só decorar a musiquinha lá. Decora a musiquinha. Tem meios. Quase que eu acerto, você viu? 50 mil para 200. Ficou bem próximo ali, achei válido. Pois é. Aí, pode falar. Só comentando sobre isso que ela falou, eu acho interessante que, mesmo você sabendo da lei ou não, ela ainda existe. Uhum. Você querendo ou não, você não concordando ou não, porque a gente não estava lá para ajudar nessa composição. Ela existe. A mesma forma da lei de Deus. Tem muitas pessoas que infelizmente não conhecem, mas ela existe. E o nosso papel é falar para elas, conversar com elas.
nós vemos que o sábado, né, ele tem sentido, então, né? Os mandamentos, todas as leis têm sentido, né? E como o mandamento do sábado, ele incorpora os elementos de todos os outros mandamentos. Tipo, o sábado a gente sabe que ele é o foco mesmo de todos ali, né? Que nesse dia que a gente faz toda a devoção 100% para Deus e tudo mais. Então, como o sábado ele incorpora os outros mandamentos? De qual maneira? O pastor falou aqui que essa ele queria responder. Ele falou... não sei se você Calma, pastor, a gente deixa. A gente permite. Mas o sábado, ele une tudo, né? Ele liga tudo. O sábado, ele foi o festejo de Deus, a comemoração, dizendo assim, olha, tudo ficou legal, tudo ficou bacana. Agora eu quero aproveitar com a raça humana. Não tem jeito, o sábado, ele une. Ele cria essa conexão entre Deus e o ser humano. Porque Deus, ele criou a natureza para que servisse o ser humano. Criou os animais para que servisse o ser humano. E é claro que o ser humano teria de ter o cuidado de cuidar de tudo isso. Mas e aquele momento com Deus? Quando que seria? Seria aquele momento do sábado. Então, ele separou esse dia para que juntos eles pudessem, Deus e o ser humano, pudessem vivenciar, né? O sábado eu vejo como uma bênção de Deus e a graça dele sobre nós. Porque quando Deus ele cria o mundo em 6 dias, e Adão e Eva são criados no 6º dia, eles não estavam cansados de nada. Adão e Eva foram criados, Adão no máximo ali deu nome para os animais. E no 7º dia... animais e já 5 chegou animais sábado. Foi o que a gente falou, Adão já chegou de folga, mano. Quem começa o trabalho... Porque Deus colocou pra gente ser jardineiro. Você é contratado, você vai começar a trabalhar aqui. Um dia antes, só que no outro é assim, folga. Você tem um mês eu de te contratei no férias. sábado, tá? Domingo você não precisa vir trabalhar. Ninguém é contratado no final de semana. Você vai contratar e você já vai começar a trabalhar ou ver alguma coisa do seu trabalho no mesmo dia. Eu acho interessante porque esse descanso que Deus proporciona para eles é engraçado, né? Adão, depois que é criado, ele ainda dorme de novo, né? Pra Eva ser criada. Mas quando chega no sábado, eu acredito que Deus ele convidou Adão e Eva para participarem do descanso que era dele. Ele falou assim, olha, agora vocês foram criados no 6º dia, isso aqui tudo é de vocês, eu criei para vocês, mas agora tem um dia que eu quero estabelecer como meu reinado. E a palavra descanso em Gênesis 3, ela pode ser traduzida como Deus sentou para reinar. Então Deus abençoou, santificou e sentou para reinar sobre toda a obra que Deus tinha feito. Caramba. E aí quando ele falou assim, olha, eu convido vocês a participarem do meu reinado e vocês serão meus herdeiros. E nós hoje, quando nós decidimos não guardar o sábado, nós estamos falando assim, Senhor, sai da cadeira aí, sai do trono, deixa eu sentar, porque eu que vou reinar sobre esse dia. Nossa. E sobre toda a criação. E Deus Exato. estabeleceu esse dia como um dia tão especial que toda a criação pode chegar nesse dia. Não só nós aqui na Terra, mas como todos os outros seres que Deus criou, podemos chegar nesse dia. Independente se eles contam um tempo diferente, quando chega no sábado, é o tempo que toda a criatura irá adorar a Deus. E a gente é convidado a ir nesse tempo. Se a gente decide adorar a Deus em um outro dia, um dia diferente, a gente está chegando atrasado na festa. A gente não vai encontrar ninguém na casa. É igual eu falar, Caraca. quero comemorar meu Nossa. aniversário em tal lugar e você chega lá não tem ninguém. Poxa, eu marquei antes ou marquei depois. Não, tem que ser no dia do aniversário da pessoa. Depois que passou já era. Não faz sentido. Não faz sentido. sentido você chegar quando E Satanás tem esse objetivo. Ele não quer que a gente, não, eu quero que você tema a Deus, eu quero que você respeite ele. Mas eu quero que você chegue atrasado na festa. É só isso que eu preciso. Nossa. O pastor, na última lição, né, que a gente estudou semana passada, ele falou que o sábado ele aproxima a gente de um pouquinho do que a gente vai ter no céu. E aí eu lembro de uma frase que um amigo meu disse, é meio poético. Ele fala, o sábado é um dia vertical que nos liga a Cristo de uma forma horizontal. Porque é uma ligação direta, é algo mais íntimo, porque é onde você está celebrando. E faz muito sentido isso. Pô, você tá celebrando em outro dia? Tá. Mas ninguém vai estar lá, cara. Você vai celebrar onde? Você vai celebrar o quê? Nossa, que... Eu acho É que muito bonito forte. isso. a gente bonito. perde essa conexão quando a gente tem uma ideia errada do sábado, sabe? O sábado não é um dia de prazer, não é um dia de deleite. Então eu vou fazer as coisas que me dão prazer, que me dão deleite. O que é que me dá prazer?
Ficar assistindo Netflix. Ou então ir nas lojas Renner, passar o cartão e comprar um monte de blusinha. Dormir. Me dá prazer. Dormir. Só que aí a gente tem que se lembrar que a gente tá num relacionamento com Deus, né? E quando você tá num relacionamento que só um deles decide pra onde vocês vão, o que vocês vão comer, o que vocês vão fazer, com quais amigos vocês vão interagir, você tá num relacionamento que hoje em dia é chamado de relacionamento tóxico, né? E aí a gente percebe que às vezes a gente tá sujeitando a Deus a um relacionamento tóxico com a gente. Porque a gente quer obrigar Deus a assistir Netflix, a gente quer obrigar Deus a ir no shopping com a gente, tomar uma casquinha. A gente quer obrigar Deus a fazer as coisas que a gente tem prazer. Aí você vai dizer assim, ué, mas então eu não posso assistir uma Netflix no sábado? Pode. Mas não vai assistir um Nascidos para Matar, né? Vai assistir um Desafiando Gigante. The Chosen. Um Príncipe do Egito. Vai assistir um Prova de Fogo. Acho que é pré-requisito de adventista conhecer a Desafiando Última Gigante. Batalha. Última Batalha. Vai assistir um negocinho que você sabe, que Deus gosta também, né? Aí você vai dizer, não, mas esse tipo de filme eu não gosto, é muito parado, eu gosto de filme policial. Tudo bem, você tem 6 dias da semana para você assistir o teu filme policial. No 7º dia, assiste um filme que você sabe que Deus vai gostar de sentar do teu lado e assistir contigo, já que é um dia para vocês dois passarem juntos, né? E aí que vem a beleza e a bênção do sábado, que a gente rejeita porque a gente quer fazer as coisas que dão prazer só pra gente. E eu acho que isso é egoísmo, porque tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, e cada uma das linguagens... Eu tenho um tipo de linguagem que é diferente da pessoa que eu gosto. Por exemplo, a minha noiva, ela gosta muito de tempo de qualidade. Só que imagina se eu foco nela, falar palavras de afirmação. Só falar, você é muito bonita e tudo mais e tal. Não vai ser o que ela quer. Ela não se sente amada. Ela não se sente amada. Então Uau. Deus, ele gosta do tempo de qualidade. Eu quero passar com você um tempo de qualidade. Não só vem aqui e se mata de ler a Bíblia no sábado e durante a semana você me deixa de lado. Nenhum relacionamento sobrevive você dando atenção pra pessoa só um dia da semana. Falando, não, é só esse tempo aqui e ainda vai ser do meu jeito. Ué? Não vinga. Não vai casar desse jeito. Você vai, olha, Hoje o dia é meu, Ainda você quer bem que fazer você essas manja. coisas. Mas, cara, que bonito. O Nossa. sábado, ele tem vários aspectos que nos ligam a Deus. E quando Jesus, ele fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então a gente encontra o descanso que a gente conhece como dormir, que é gostoso, né? O descanso que nós temos em Deus e o descanso que é Jesus. E quando o sábado se remete ao lembra-te, ele não pode estar lembrando a si mesmo, então lembra-te de mim. Ele está falando, eu preciso que você se lembre do verdadeiro sábado. Porque o que a gente guarda, o sábado que está aqui, tem muitos evangélicos, né? A minha família não é adventista e minha irmã acredita nisso, que o sábado é uma sombra. E em partes ela pode até estar certa, porque o sábado que a gente guarda hoje é uma sombra do sábado que foi guardado lá no Éden. O sábado, que significa o ser humano estar na presença de Deus, na verdade, quando você vê, hoje nós guardamos o sábado, nós chamamos a presença de Deus, mas a gente não consegue abraçar ele de fato, a gente não consegue estar junto dele. O sábado aqui, a gente precisa se lembrar, olha, qual que é o sábado que eu preciso me lembrar? Qual que é o sábado que eu preciso, o descanso que eu preciso me lembrar? O descanso de estar na presença de Deus, que é o que Jesus vai fazer quando ele voltar. Legal que o sábado, acho que eu peguei isso da lição, anotei aqui, que o sábado ele nos familiariza com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então o tempo de qualidade, ele traz isso, ele traz essa conexão, essa familiaridade mesmo. Cara, o assunto de quinta, ele é bem... Ele me trouxe algumas perguntas que eu acho que muita gente tem. Lógico, essas perguntas se respondem com estudo, com relacionamento. E Deus vai te mostrando ali, te encaixando em algumas coisas. Tropeçando no sábado. E aí me veio talvez algumas coisas que, enfim... Vamos colocar um exemplo aqui. O enfermeiro. Pô, ele cuida de pessoas, né? Só que ele trabalha no sábado. Ele tá transgredindo o sábado? Depende da intenção dele, né? Essa pergunta, eu acho que ela é total, velho. Porque, tipo, tem muita gente que tem... Eu tinha esse questionamento. Quando eu cheguei... Eu fui uma das pessoas, assim, que questionou o sábado. Quando eu entrei na igreja adventista, eu tô, tipo, há 4 anos. E eu me perguntei, cara, por quê? O que é esse guardar o sábado? Lógico, depois que eu entendi, mano, que é bonito. Tem um propósito muito maior até que eu. Até que qualquer pessoa. Mas eu acho que é um questionamento
válido e que, tipo, merece ser explicado de forma... E o questionamento, ele mostra interesse. Sim. Se você questiona, pergunta, poxa, quem é você? Você está interessado em saber quem é a pessoa. E aí quando a gente questiona, a gente quer conhecer mais e não adianta falar assim, é assim, pronto, aceita que dói menos. Não é assim. Com Deus ele mostra, ele fala assim, tem um objetivo. E atrás de todos os mandamentos, Deus ele quer mostrar, como eu falei lá no início, né, o princípio e a intenção da pessoa. O porquê disso? Por que você está perguntando isso? Ou melhor, se você quer ser um enfermeiro, quer cuidar das pessoas no sábado, qual que é a sua intenção? Minha intenção é exercer meu serviço, que é salvar vidas. Não tem problema nenhum que Jesus fazia isso. Ah, mas a minha intenção é de não ir na igreja, de estar longe. Então, vai da intenção. É como Jesus falou assim, olha, não adianta não matar. Se você olhar com ódio com o seu irmão e você já matou ele no seu coração, você já está matando. Então, se eu escutei isso de um pastor e eu carrego isso para minha vida. Se eu estou querendo puxar o sol e fazer com que ele se ponha no sábado, ou segurar ele na sexta-feira, o sábado para mim já acabou. Nossa. Agora, quando eu vivo realmente o sábado, eu falo assim, não, eu tô na presença de Deus, eu tô aqui trabalhando, tô cuidando de uma pessoa que tá acamada, tô fazendo com que ela continue com vida, não tem problema nenhum, porque você tá ajudando semelhante e você tá fazendo a vontade de Deus, que é amar o próximo. É interessante que a Ellen White também fala disso. Eu não vou lembrar agora qual é a página, e nem sei qual é o livro exatamente, mas ou ele tá em Ciência do Bom Viver, ou tá em Mente, Caráter e Personalidade. É um dos dois. Na dúvida, lê os dois. Maravilhoso. Você vai achar lá no meio. Você vai achar ali no meio mesmo. Ali, você abre ali, vai um pouco para frente, para trás. Enfim, eu não sei a página. Mas Ellen White recomenda. Sabe aquela idade que o jovem tá saindo do ensino médio, aí tá ali, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Você o quê? Já começa a desempregar. Vai ser auxiliar de escritório, mas e vai fazer o quê da vida? Ele não sabe exatamente. Ellen White recomenda, olha, a área da saúde é recomendado para um jovem adventista. Mas espera aí, Ellen White está recomendando a área da saúde que ela sabe que no sábado, muito provavelmente, ele vai ter que trabalhar. Então, às vezes, a gente entra nesse conflito, só que é uma recomendação divina, porque Ellen White escreveu, inspirada por Deus. Então, Deus está recomendando. Olha, se você está na dúvida e você acha que é o seu tipo, por que não seguir medicina? Por que não seguir a enfermagem? Por que não seguir a psicologia? Que é uma coisa que você vai prestar assistência para o teu próximo. Sim. E é sabido que sábado pode ser um dia que vai ser demandado por esse profissional. Mas é aquilo que o pastor falou, se a sua intenção é de fato servir, aquele teu serviço está sendo validado no sábado. Eu vou... Uma parte aqui da lição também que me chamou muita atenção, justamente pelo sábado. Jesus curou o paralítico no sábado, né? Acho que na lição falou mesmo do paralítico, se eu não me engano. Na quinta-feira, eu acho. Isso, na quinta-feira. E aqui comentou que o sábado matou Jesus. Porque depois desse dia que eles começaram a ficar no pé dele, não? Porque tá doido? Como assim curar e tá tudo bem? O cara... Ele literalmente obedeceu Jesus, né? Levanta, pega a sua cama e vai. E por que você tá levando sua cama? Não, é porque ele pediu e eu fiz. Enfim, aí questionaram Jesus tá tudo certo. Então, o sábado, ele matou Jesus. E isso é muito pesado de pensar, né? E isso vai acontecer de novo, né? Na questão dos fins dos tempos e tudo mais. Então, a gente tomar cuidado com a nossa intenção do que a gente faz no sábado para não tropeçar, porque olha só o que aconteceu, né? Jesus, Deus morreu justamente por conta de alguma confusão que o sábado trouxe para aqueles fariseus daquela época. Então, enfim, a gente tomar cuidado, né? Para não tropeçar. A pergunta é, qual o sábado que matou Jesus? O sábado dos judeus ou o sábado que Deus estabeleceu? Porque o judeu ele tem um costume, então, no Antigo Testamento ele caía muito em idolatria. Então o medo que o judeu tinha de transgredir a lei de Deus e voltar para o antigo pecado era muito grande. Então o que eles faziam? Eu não posso tocar nisso aqui. Deus falou para eu não tocar nisso aqui. Então peraí, eu vou colocar uma fita isolante em volta e vou proteger o local. Pra não ter o perigo de tocar nisso aqui. Chegar perto. Eu não podia cavar no sábado, fazer uma plantação no sábado. Eu não podia cuspir no chão, porque meu cuspe ia furar a terra e eu não posso furar a terra no sábado. E aí entra a bizarrice dessa história do paralítico, porque tem dois questionamentos ali que são importantes. Primeiro, as pessoas perguntam pra gente, mas Jesus curou no sábado. Por que ele curou no sábado? A pergunta real é, por que Jesus não curaria no sábado? Por que ele não faria isso?
E se a gente prega tanto Que Jesus é esse? que Jesus é esse, por que ele não Passava curaria? direto sem, né, Vai deixar a falar. pessoa sofrendo no Irmão, sábado. eu volto porque é aí no sábado. domingo, dá uma segurada. Espera umas 5 horas só. Você Já sofreu volto. tanto Passou que aqui. você É, continua eu tinha mais sofrendo. um pouquinho só. Mas eu acho que a outra pergunta é, quando Jesus ele olhou para aquela pessoa e ele viu a necessidade dela, ele foi e auxiliou ele estava transpondo o amor ao próximo, que são os amor. dois, a essência da lei. É o amor a Deus, exaltar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como você ama a si mesmo. E aí você vê que a tábua dos 10 mandamentos ela é dividida em duas e a tábua da cruz também, em Jesus, é dividida em duas. Tanto a horizontal como a vertical. A horizontal que nos liga a Deus e a vertical que nos liga ao próximo. Então tudo que Deus mostra, e o sábado é para você realmente se ligar novamente com o ser humano, porque até hoje com a rede social a gente tem esse problema, né, de a gente tá tão perto da pessoa, mas quando a gente chega próximo a gente começa a ficar conversando no WhatsApp. E quando a gente se distancia disso, fala, não, peraí, eu quero estar mais próximo do meu semelhante, o sábado ele proporciona isso, mostra que realmente a essência de Cristo era ajudar as pessoas que ele via sofrendo e fala, não precisa sofrer até amanhã. Hoje é o dia de ajudar vocês. Hoje é o dia de ajudar você a sair dessa situação. E para aquele paralítico, aquele sábado se tornou maravilhoso. Pro sábado do fariseu, que ainda depois de... Absurdo. E aí eles queriam tanto proteger o sábado e falou assim, já sei, pra gente proteger o mandamento do sábado, a gente vai matar A Jesus. gente vai tirar esse cara que acha que tá certo. E tem muita gente que fala, não, peraí, eu quero proteger o sábado, mas eu vou mentir aqui pra guardar o sábado. Peraí, você tá caindo em outro pecado. Então Deus, ele quer o princípio, né? Não, você precisa adquirir isso pra você, quando você viver, você ter a vida. Caramba. E a gente tá de fato caminhando para essa mudança, né? A gente Sim. sabe que a gente está vivendo, a gente acredita que Jesus vai voltar. Uma esperança que a gente tem na nossa geração, né? E a gente sabe que a gente está caminhando para isso, para essa modificação. Satanás tem trabalhado nesse sentido, para tirar a ideia de que precisa ser no sábado, pode ser em outro dia da semana, né? Isso já tem acontecido. E aí eu fico pensando, como a gente mencionou, como eu estava mencionando no início, sobre Newton, né? As leis de Newton, elas foram publicadas lá em 1687. Tem mais de 300 anos que elas foram publicadas. Tem mais de 300 anos que a lei de um homem, que é falho, que está pendente ao erro, que não é perfeito, mas que era extremamente inteligente. Tem mais de 300 anos que as leis dele estão vigendo. Agora você imagina, se um homem falho, cheio de defeito, conseguiu criar leis que mais de 300 anos continuam existindo, como é que um Deus perfeito, que não tem nada de errado, criaria leis que com o tempo modificariam? Não tem como. Deus é perfeito demais. Ele conhece o fim desde o início. Como é que um homem que conhece o fim desde o início ia criar leis que, não, daqui a 1000 anos vai mudar? Não vai mudar. Então a gente precisa manter essa consciência sempre. Mesmo que Satanás apareça e diga que pode relativizar, posso guardar a terça-feira, posso guardar o domingo, o que quer que seja, não vai mudar. Porque Deus não muda. Nunca. Então, se o sábado foi estabelecido lá no Jardim do Éden, quer dizer, muito antes do Jardim do Éden, é esse dia que vai permanecer para todo sempre. Achei legal a Tony destacar isso, porque a tirinha da lição de sábado mostra isso, né? Fala assim, mas não é toda a lei que foi abolida na cabeça das pessoas, é só o sábado. Ele pergunta, por que só o sábado? Aí o anjo responde, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Caramba. E ela falou que a gente tá indo em direção, a gente tá no caminho. E eu lembrei do que o Dak falou 2 semanas atrás. Acho que a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias é, será que eu tô no caminho? Tipo, Tô guardando certo. minha adoração tá plena? Tipo, o sábado tem sentido no meu coração? Tudo isso é bonito, mas se encaixa na minha vivência? Eu tô tendo essa observância? E eu acho que quando você se pergunta isso e busca as respostas, não com pessoas, não com coisas que você assiste, mas diretamente na palavra de quem pode te dar essa resposta, aí sim você tem a certeza de que você está no caminho. E aí eu acho muito importante a gente sempre se perguntar, sabe? E a gente conversar isso com Deus, com o próprio Deus, para que Ele dê esse discernimento pra gente. E eu não tenho dúvida que a gente vai ter essa ideologia de saber onde a gente está, para onde a gente vai, da onde a gente veio, na verdade para onde a gente vai voltar, né? Que é pro nosso lugar de origem, onde Deus começou tudo.
nosso foco, a gente precisa entender qual que é o nosso foco, né? Se eu tô no foco de olhar para Cristo, ou se eu tô no foco de olhar para o pecado. Se eu tô olhando para o pecado e querer me distanciar dele, isso é legalismo. Quero me manter uma boa aparência e ficar longe do pecado. Agora, quando eu me converto, eu mudo de direção e começo a focar em Cristo, aí sim eu tô em direção a ele, eu tô querendo realmente me aproximar dele. É o que você falou, né? A pessoa precisa se encontrar e falar, não, peraí, o que eu quero? O que eu entendo? Por mim mesmo e meu relacionamento com Deus. Porque é isso que é comunhão. Eu preciso saber o meu desejo de me aproximar de Deus, de estar perto dele. Não é no coletivo. A igreja, ela serve para isso, para te ajudar coletivamente. Mas individualmente, sozinho no seu quarto, você precisa estabelecer a sua comunhão com Deus. Porque é isso que vai te levar para a presença dele. E foi o que você falou, né? Tipo, quando uma pessoa questiona, ela tá querendo saber, ela quer conhecer. Quando você se questiona, aí você começa a descobrir que não é mais você. Porque se eu faço o que eu quero, eu sei quem eu sou. Agora, se eu faço ultrapassando quem o pecado quer que eu seja, aí já não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu questiono isso, eu quero conhecer o que está vivendo em mim. E se eu busco conhecer, aí eu me coloco num caminho que eu tenho certeza que quando chegar lá, você não vai se arrepender. Aí você estabelece relacionamento. Além de essa questão de foco, né, de Jesus ou do pecado, lembrei muito também da questão de Adão e Eva, né? Eles não sabiam que era pecado. Pecado não existia. Então, a gente veio com o padrão de vida deles como o correto mesmo, né? Que é estar vivendo com Deus, com Jesus. Então, a gente vê mesmo essa visão de olhar para Cristo, de não olhar para o pecado, porque eles não sabiam que era pecado. Eles não sabiam, eles não precisavam mostrar que ele estava bem, que ele não estava pecando, porque ele estava convivendo com Jesus. Era automático, né? Além de que o Léo, eu não sei qual das semanas você me falou, se foi semana passada ou na outra, mas que Adão e Eva, eles foram criados à semelhança de Deus. Então, tava ali, ó, em comunhão total, harmonia total. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente volta para essa origem de que nós não precisamos olhar para leis e ao mesmo tempo, sim, sabe? Porque é um caminho meio difícil. Mas o nosso foco sempre tem que ser a palavra. Nosso Criador original, que é Jesus. Eu acho interessante o texto que a gente leu, que no versículo 4 fala assim, ouve Israel. E a palavra Shema aqui significa ouve ou aprenda. E quando você ouve, você aprende. Entenda, Israel, isso que eu estou falando para você. Aprenda, medite, tenha o foco em você, porque quando a gente aprende sobre a palavra de Deus, aí sim a gente começa a criar princípio, estabelece relacionamento, a gente tenta tudo de novo, né? Sim. É muito profundo o sábado. O sábado é bem... A gente acha que é só um dia separado, mas, cara, é muito mais do que isso. Enfim. E isso que a gente só tá num capítulo que o Moisés está relembrando a lei, né? Exato, cara, exato. Relembrando exato. porque tinha que lembrar de novo. É uma coisa, por isso que o título é Meditações sobre a Lei, que a gente tem que estar sempre em constante vigilância, sempre lembrando. Porque Satanás, ele tem esse engano, né? Esse atraso. Achei muito legal essa referência de que ele atrasa a nossa vida mesmo. Ele atrasa o nosso amadurecimento em muitas ocasiões e tudo mais, e ele nos atrasa de chegar na linha de chegada, que é de estar mesmo com Jesus. Então, meditar sempre sobre a lei, tela na mente, na mão, na porta, na Bíblia, na capa do celular, em todo lugar. Quando se trata do sábado, eu acho que Satanás, ele acha muito mais seguro te manter aqui dentro, achando que você sabe de alguma coisa, do que lá fora. Porque talvez lá fora você perceba o quanto distante você tá do que é certo. Mas aqui dentro, enquanto você tá confuso, você pode passar anos sem nem saber o que é o sábado. Por exemplo, a gente pode usar todas as outras coisas, mas o tema é sábado, então, tipo, cara, ele prefere que você fique aqui, confuso. Se alguém chegar pra você e falar assim, o que é o sábado? Não sei. Tem que guardar. Eu faço porque... Tá nos mandamentos. Beleza, mas você guarda? Guarda. Tipo, é uma coisa que, cara, se você não buscar, se você achar que é algo ilusório, né? E eu tenho muito essa convicção de que Satanás prefere que eu, Léo, fique dentro da igreja, perdido, do que lá fora. Porque lá fora talvez eu tenha essa percepção que eu tô perdido.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. A gente tem que buscar saber o porquê que a gente cumpre essa lei, o porquê que a gente segue, da onde ela veio, até onde ela vai. Cara... Tem a parábola do filho pródigo, ela fala isso, né? O filho pródigo que saiu e ele precisa voltar. E o outro filho que tá perdido dentro de casa. Ele não quer entrar na festa. Os dois estavam fora da festa. O de fora chegou e realmente entendeu onde estava e voltou. E o outro ficou perdido e falou assim, não, pai, eu não quero entrar na festa porque meu irmão tá lá. E além disso, lembrei do jovem rico nessa questão. De que ele buscou saber... Tipo, o que é pra fazer? Como eu posso ganhar a vida eterna? Jesus falou, faz isso. Ele não fez. Então, a gente precisa buscar saber e também fazer. Né? Não só saber, mas colocar em prática mesmo. Na prática. Você mencionou essa ideia de escrever na testa, no coração, na capinha do celular, em qualquer outro lugar. Por que a gente tem essa tendência de esquecer? Porque a gente tem tendência de esquecer as coisas que não são interessantes pra gente. Por exemplo, aquela galerinha que deve pra Avon, que deve produto Jequiti, sabe? Se eu disser assim, Lídia, passa na minha casa terça-feira pra você pegar aqueles R$100 lá que eu tô te devendo. Muito provavelmente você vai se lembrar de ir lá na minha casa, porque você é cobradora. Você vai se lembrar de ir lá na minha casa e cobrar os R$100. Mas talvez você apareça lá e eu diga, era hoje, né? Esqueci que eu tinha que te pagar. Porque não é uma coisa que me interessa, sabe? É uma coisa que interessa muito mais ela. Olha o nosso lado egoísta. E aí acho que Deus foca tanto nesse sentido de não esqueça, porque o pecado está atuando em nós há muito tempo. Desde a queda de Adão e Eva. E é esse pecado que faz a gente se esquecer. Porque a gente é rebelde, a gente não quer guardar a lei. A gente quer viver o sábado do jeito que a gente gosta, fazendo as coisas que nos dão prazer. A gente quer guardar os mandamentos do jeito que a gente acha que é certo. Sim. E aí essa tendência pecaminosa que faz a gente deturpar tudo. E é por isso que a Bíblia constantemente diz, olha, anota isso aí, bota na tua cabeça, faz da coisa certa, faz do jeito que Deus está falando, porque é sucesso. Do teu jeito vai te levar para perdição. Sua tendência é outra, né? Satanás, ele é bem inteligente disso, de confundir a gente, porque Deus, ele fala isso. Tem a lei escrita na sua mente, na testa e presa na sua mão. Lá em Apocalipse fala que Satanás, ele quer colocar a marca dele também na testa e quer colocar na mão. Deus, ele fala assim, olha, eu quero que vocês tenham o meu selo na sua testa para mostrar que você é meu, na sua mente. Você precisa ter princípio disso. Satanás, ele sempre quer mudar o foco. Ele quer tomar o lugar de Deus mesmo. Totalmente. Ele quer literalmente tomar o lugar de Jesus, né? E tem essa discussão, né? De tipo, o Satanás chegar e, ó, a raça humana que você criou, ela não consegue te obedecer. E aí ele fala, não, consegue sim. Porque se você não tivesse tentado... E eu vou te provar. E aí tem até com Jó, né? Que é acho que é um dos maiores exemplos que a gente básico, tem. Né? Que ele pega e fala, não, eu vou te provar. Não, você não vai tocar nele, pode tocar em tudo. Mas nele, ele vai continuar me obedecendo. Então, tipo, cara, a gente já vê esse exemplo próprio, prático, né? E nessa história você percebe que Deus coloca uma lei pra Satanás. Você não vai matar ele. Ele você vai deixar com vida. Primeiro ele fala que você não pode não toca nele, só toca o que ele tem. Aí depois estabelece que fala, olha, você pode tocar nele, mas não tira a vida. E até Satanás obedece à lei de Deus, querendo ele ou não. A palavra de Deus precisa ser obedecida. Última pergunta, Lídia, para encerrar. Vai lá. Infelizmente, encerra. Infelizmente. Por quê? E essa a gente não fala só para nós, mas para a galera que tá em casa também. Por que é tão importante a gente saber qual é o verdadeiro dia de descanso? Sabe? A gente ter esse reconhecimento. Por que é tão importante a gente reconhecer o sábado? E aí eu, antes de vocês responderem, eu peguei eu tava estudando, né? E não sei se vocês já escutaram isso, mas o sábado ele é o único mandamento público. Porque ele é o único mandamento que você não consegue guardar discretamente. Todos os outros você pode guardar e ninguém vai perceber. Mas o sábado não tem como alguém bater no peito e falar assim, eu sou sabatista. Só que ninguém sabe. Não, quem de vocês já foi excluído por alguma coisa porque vocês guardam o sábado? Pô, não vamos chamar o Léo porque ele guarda o sábado, ele não vai. Entendeu? Tipo, no meu próprio trabalho mesmo. Às vezes, meu trabalho ele funciona, às vezes no sábado, só que ninguém me liga. Porque eles sabem. Entendeu? Meu chefe, ele sabe. Eu falo, Chiquinho, você... Enfim, já conversei com ele lá no começo e hoje ele fala assim,
pô, Léo, você não trabalha no sábado, né? Você consegue fazer alguma coisa pra mim no domingo? Eu falei, consigo, pô, consigo. Entendeu? Então, tipo assim, você é perceptível, entendeu? Esse mandamento é algo que, cara, é algo que as pessoas vão ver em você. Mas me fala aí, gente, qual que é a importância, qual que é a relevância da gente ter e reconhecer esse dia, que é o sábado? Muito interessante que você pontuou, né? O sábado é aquele dia que você escancara pro mundo. Eu sou crente Sim. mesmo. E eu sou crente adventista. Não Dá tem como dá pra matar em secreto, né? Ah. Dá pra ficar com... Não dá. Não dá pra você ficar tá. enrolando. Quer dizer, se as pessoas não perceberam isso ainda, então talvez você esteja guardando de Sim. forma errada. Vem cá, tem algum problema. Senta aqui, deixa eu te falar. Tem alguma coisa ali. O sábado é importante, acho que é importante a gente ter esse dia definido, porque a gente se programa, né? Durante a semana a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer faxina, tem que comprar não sei o quê. E aí, quando a gente sabe qual é o dia santo e o dia que a gente precisa guardar, a gente consegue se organizar. E aí a gente consegue fazer ele da melhor maneira possível. É por isso que tem desculpa da gente dizer assim, não deu tempo de ir no mercado, não deu tempo de passar roupa, não deu tempo de... Como é que você teve 6 dias, você sabia que aquele dia era o dia separado e você não conseguiu se organizar? Então, acho que Deus estabelece tudo assim para que a gente não tenha surpresa, sabe? Assim, meu filho, tô te dando aí 6 dias para você se preparar, pra gente se encontrar, para aquele nosso encontro, dar aquele ficar juntinho de você. Então se prepara aí, nesses 6 dias, porque eu quero te encontrar no 7º. Eu acho que Deus, ele é tão misericordioso conosco, porque na volta de Jesus ele dá sinais pra gente se preparar, e no sábado ele dá 6 dias pra gente se preparar pra um. Ele dá tempo, ele falou assim, olha, você tem tempo de se preparar, você tem tempo de entender que eu tô voltando. Então eu acho que esse preparo é tão importante, tanto quanto o resultado dele também é. Então se eu tenho um bom preparo para guardar o sábado, se eu tenho um bom preparo para receber esse dia se torna importante para mim. Agora, quando na semana eu vou empurrando com a barriga, o sábado vai ser do mesmo jeito. Eu acho interessante, você falou que a gente precisa realmente se preparar para esse dia. E não tem como se preparar de uma forma... deixa eu fazer isso aqui escondidinho. Se você tem vergonha de guardar o sábado, tem alguma coisa errada. É algo nítido, né? Que aparece. Enfim, acho que foi, né? Foi. Acabou, infelizmente. Gente, muito bom, muito bom. Acho que esse é o tempo de qualidade que Deus pede, né? Amém. Totalmente. Passar. Sempre E aí, meditar no sábado. Muito obrigada, vocês, convidados que vieram, Tony e Pastor. Obrigada, Léo, também. E obrigada a você que está aí por ter assistido e ter absorvido. Esperamos que você tenha absorvido todo o conteúdo que aqui foi dito. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Sim. E para encerrar, a gente começou com Deus. Vamos terminar com Deus. Sim, Tony, você olha pra gente, por gentileza. Oremos então. Santo Deus, querido Pai, te agradecemos muito por nossas vidas, Senhor. Te agradecemos também porque o Senhor fez tudo da maneira mais perfeita possível. E o Senhor não muda. E exatamente por essa mudança por essa falta de mudança que a gente sabe que a gente está guardando o dia certo. Que a gente está fazendo aquilo que é da tua vontade. Que o Senhor possa nos abençoar, porque às vezes não é fácil, Senhor. A rebeldia que existe em nós, muitas vezes dificulta. E a gente às vezes cai. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas e estender a tua mão e nos levantar nesses momentos. Pedimos isso por Jesus Cristo. Amém. 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 É isso aí, gente. Amém. Boa semana, gente. galera. Obrigada. Estudem